Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos. Espírito Santo, nós honramos a sua liderança aqui. Nós queremos continuar sendo conduzidos por Ti. Nós amamos a sua palavra, a sua instrução, que é lâmpada para os nossos pés, a sua verdade nos fere. Nos leva a um lugar mais profundo de entendimento, de revelação essa noite. Em nome de Jesus, tudo que se opõe ao Espírito de Deus agora caia por terra em nosso meio. Em nome de Jesus, bata em retirada deste lugar. E somente a voz do Espírito de Deus seja ouvida e discernida aqui. Em nome de Jesus. Amém? Ficou alto de repente? Abra comigo, estou me ouvindo. Salmo 38, 18. Nós vamos passear bastante alguns textos. Você que está anotando, seja rápido. Simbora. O tema dessa mensagem é angustiados com o pecado. Confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Queridos, o pecado de fato não é para ser um lugar confortável para nós, amém? Nós não podemos entrar na vida cristã, sermos transformadas pela verdade, pela glória do Senhor e permanecemos com a mesma vida. Nós sabemos que o pecado é o que nos afasta de Deus, que nos traz morte, nos leva a um lugar de escravidão. Essa é uma realidade. Nós estamos todos aqui cientes disso, amém? E a verdade é que quando fazemos pequenas concessões, nós sempre falamos isso aqui, que à medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, nós vamos nos santificando, nós vamos nos purificando. Nós temos a consciência da presença, o temor e o zelo com a palavra do Senhor e com a sua vontade. Não é mais parte da nossa vida a prática do pecado. E as pequenas concessões, elas começam a dar entrada e abertura, sim, para que você chegue a um lugar de engano, de abismo, e você dê passos ainda maiores. A gente sempre fala, ninguém acorda dizendo, hoje é dia de maldade. Hoje eu vou enfiar o pé na jaca. Hoje vou acabar com a minha vida. É um passinho de cada vez. Espacinho que vai abrindo e o pecado vai entrando. Porque ele tenazmente nos assedia. Essa é a realidade. Mas os salmistas chegam diante do Senhor e dentro da realidade do seu pecado, eles falam, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, outras versões falam, por causa do meu pecado. Porque eles tinham consciência da consequência do seu pecado. Isaías 59, do 1 ao 2, a palavra de Deus diz, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Essa é uma realidade que nós vamos ver tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Essa é uma realidade espiritual. O pecado vai nos afastar do Senhor. João 8, 34, Jesus responde, em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então o pecado de fato é um tropeço na vida cristã. Não é uma realidade. Não deve ser reincidente. Não deve ser, portanto, uma prática. Porque sendo assim, eu tenho uma vida pecaminosa e eu estou me tornando então escravo do diabo. A quem eu sirvo, afinal de contas? A quem eu me rendo? Quem me governa? A quem eu me sujeito? São as nossas práticas que vão declarar isso, não é mesmo? Tiago 1, do 12 ao 15,
vai dizer, abra comigo, por favor, rapidamente. Estou ouvindo poucas folhas virando. Onde estão vossas Bíblias? Temos umas pilhas aqui, se você precisar. Tiago 1, do 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Outras versões, pelas suas próprias concupiscências. Sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o Senhor, Ele de fato nos prova, mas Ele não nos tenta. Portanto, se eu peco porque eu quero. Repete comigo, eu peco porque eu quero. Porque eu cedo. Porque o pecado, ele deve ser dominado. 1 João 3, vamos ler juntos. Do 13 em diante. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo. Quem purifica? Você mesmo. Assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele, não peca. Quem não peca? Quem permanece nele. Todo aquele que peca não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, diga, pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Dessa forma, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. A palavra de Deus diz que aquele que diz que odeia o seu irmão não ama a Deus. Não tem como você dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão, certo? Se desconhecemos, querido, ainda assim os nossos erros, porque alguns de nós estamos conhecendo ainda o Senhor, parte do corpo de Cristo que está engatinhando, que está conhecendo a palavra, a verdade do Evangelho. Quantos aqui têm menos de 3 anos de conversão? Levanta a mão. Alguns. Alguém aqui tem até 1 ano de conversão? Recém-convertido mesmo? Alguém? Legal, glória a Deus. Vocês estão caminhando, prosseguindo em conhecer o Senhor, e à medida que você conhece a verdade das Escrituras, você é confrontado com o seu pecado, você abandona o seu pecado, você está se convertendo. Essa é a verdade. Mas então, o salmista ainda assim declara, Salmo 19, do 12 ao 13, quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Até aqueles que eu não conheço, Senhor, me absolva, me perdoe. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Eu não quero ser dominado, eu não posso mais ser escravo do pecado. Mas para eu não ser dominado, quem que domina?
Eu? Foi isso que o Senhor disse a Caim. Mas vamos lá. Gênesis 3, lá no início, Adão e Eva pecaram. Isso mostra claramente para nós que a mente deles se separou da mente de Deus. Porque quando flagrados por Deus, eles foram confrontados e questionados. Aonde vocês estão? Para mim esse cenário é tipo a figurinha do John Travolta, sabe? O Senhor chega e fica lá. Cadê? Qual que é a realidade aqui? Eles comeram do fruto da árvore. E eles fizeram o quê? Se esconderam. Começaram a perceber que estavam o quê? Nus. Fizeram as folhinhas para eles, se cobriram e se esconderam. Então o Senhor pergunta, oi, vamos lá, texto. Gênesis 3, do 7 ao 13, eu vou ler. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Era a chance que ele tinha de dizer, então eu te desobedeci. Então fiquei com vergonha. Não, mas eu fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou, quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse? Aí o homem disse, foi a mulher que me deste. Já começa a acusação. Zero responsabilidade. Aí ele vai para a mulher, então. A mulher diz o quê? Serpente me enganou. Daí eu comi. Sem responsabilidade, com acusação e medo. É esse o cenário do pecado. Acusação, medo. Mente separada da mente de Deus. Falta de entendimento. Nós vamos ficando obscurecidos pelo nosso próprio entendimento. Passamos a ver e a sentir da forma errada. Que problema havia deles estarem nus? Mas eles começaram a se perceber, a sua autoimagem, a imagem do outro começou a ser afetada por causa do pecado. E eles, como eu falei, quando flagrados, não confessaram o seu pecado. Ainda assim, acusaram o outro, responsabilizaram o outro. Isso parece alguém? Parece eu e você. Quando flagrados no pecado. Não, mas é que, veja bem, eu nasci num lar, um exemplo, é que eu fui coagido, estava muito difícil, eu não consigo. E mais para frente a gente vai ver Caim igualmente não assumindo responsabilidade alguma. Gênesis 4, do 6 ao 7 diz, então o Senhor disse a Caim, por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo. Mas, por que você não está lendo? Você deve dominá-lo. Quem domina o pecado? Sequência, do 8 ao 10. Caim falou com seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, o seu irmão? E ele responde, não sei. Sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra por mim. Descaradamente a criatura mente e não se responsabiliza. Só que os salmistas, como nós começamos o texto nessa noite, eles sabem das consequências de não confessarmos o pecado. 32, do 3 ao 5 vai dizer, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós temos acesso. O Senhor Jesus consumou na cruz a obra que nos levou à salvação. Pelo seu sangue fomos remidos, pelo seu sangue nós fomos perdoados. Nós temos acesso a essa graça do Senhor. E mesmo assim, continuamente a ignoramos. Essa graça, esse acesso é para nos dar condições de vencermos o pecado. Não é para estarmos deliberadamente pecando, crucificando Jesus todos os dias. Se nós estamos nele, nós deixamos o pecado. Provérbios 28, 13 e 14 diz: quem esconde os seus pecados não prospera. A forma com que o Senhor realmente entende e dispõe a misericórdia para nós, queridos, está condicionado, e nós estamos vendo no texto aqui. Mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. A misericórdia, ela está disponível sim, ela todas as manhãs se renova, mas ela está acessível a quem? Aqueles que confessam e deixam o seu pecado. Abandona o seu pecado. Só que nós precisamos também, queridos, compreender o peso e como o Senhor odeia o pecado. Sim, o Senhor odeia o pecado. Mas um Deus de amor, pastora, o Senhor sente ódio. O Senhor nos fez semelhante a Ele, não é mesmo? Os sentimentos não estão lá no divertidamente, naquele painel de controle da tristeza, da alegria. Estão no controle de Deus. E Ele sente sim amor e também tem ódio, abomina. E nós precisamos entender isso juntos hoje. Provérbios 6, 16 ao 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª sua alma detesta. Vamos lá? Então o Senhor, algumas versões são diferentes. Como que está na sua aí? Vocês não chegaram lá, né? 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª Ele detesta. Em outras versões, abomina. Vamos lá. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Essa 7ª. É como assim, eu dei a referência hoje de manhã. Os meus filhos, eles sabem que eu tenho um sinal com eles no limite que eles estão passando. Eu tenho um nível de tolerância quando eles estão aprontando alguma coisa. E quando eles estão me irritando profundamente, eles sabem que eu faço um movimento. E o movimento é assim, ó. Eu estou no meu limite. Para eu não errar, para eu não matar ninguém, para eu não usar de violência, eu faço... Eles sabem que tem que parar. Então, assim, para mim, aqui, esse texto é Deus dizendo assim, ó. 6 coisas. 6 coisas. 6. E eu não gosto. 6 eu... Mas a 7ª, eu... Sabe? A gente precisa entender como o Senhor, Ele é ferido com as nossas atitudes. Como nós pecamos ferindo o próprio corpo de Cristo. Quando nós
nos orgulhamos, quando nós mentimos para alguém, quando nós enganamos alguém, quando o sangue inocente é derramado, o coração de Deus, Ele odeia, Ele fala, olha, isso não pode acontecer. Aquele que está fazendo planos perversos, você que está se apressando em fazer o mal, eu odeio. Você que está levantando testemunha falsa, falando uma inverdade contra o seu irmão, contra alguém, odeio. Mas você que fica nas mesas, nas conversas, falando mal do seu irmão, lançando sementes, criando confusão, contando versões, percepções a respeito do outro, o nome disso é semeadura de contenda. Isso, isso não dá. É o meu corpo que está sendo ferido. É a contenda que acontece no nosso meio. É o próprio corpo dele sendo ferido. Então vamos entender aqui o peso do pecado para o Senhor. Provérbios 12, 22 diz: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Ele detesta os lábios mentirosos. A mentira, ela é pecado, gente. Nós precisamos renunciar completamente a essa prática. Sabe, queridos, às vezes eu olho para a vida do crente com pequenas concessões, mentirinhas. Não dá nada. Não tem nada a ver. Deus é tão grande, poderoso e onipotente. Tem mais o que fazer do que se preocupar com essa mentirinha que eu contei aqui no telefone. Deus tem tantos outros pecados para pecar, para punir, para olhar. Um adultério, uma violência, um assassinato. O que é uma mentirinha? Pois Ele odeia. Salmo 5, do 4 ao 6. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não permanecem na sua presença. Odeia todos os que praticam a perversidade. Destrói os mentirosos. O Senhor detesta os assassinos e os traiçoeiros. Trair, enganar, apunhalar pelas costas, a traição, o Senhor também detesta. Salmo 11, do 4 ao 5. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Mas, eu amo esse texto. Ele está posicionando o Senhor. Ele está no seu trono. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele habita no trono dos céus. Mas Ele observa atentamente. Com seus olhos examina os seres humanos. Olha esse texto. Ele é grande, Ele tem um lugar. Ele está num trono, mas Ele está atentamente olhando para mim e para você. Ele está no trono e ouvindo a nossa mentira. Ele está no trono e vendo o que você está vendo. Ele está no trono e está vendo o que você está tocando. Ele está no trono e está vendo o que você está seduzindo. Ele está no trono e está vendo você semeando contenda. Ele está no trono e vendo você fazer fofoca. Ele está no trono e ouvindo as suas conversas maldizentes. Ele está no trono e vendo a pornografia que você está acessando. Ele está no trono e vendo atentamente as intenções do seu coração.
Ele está no trono, está vendo o seu desgoverno. Ele está no trono e vendo a forma com que você não cuida do seu templo. Ele está no templo, Ele está vendo, Ele está no trono e vendo todas as coisas que o desagradam, querido. Não se engane, não endureça o seu coração. Ele está no trono e vendo que você não se posiciona no seu papel de mãe, de esposa. Ele está no trono e vendo que você não se posiciona no seu papel de esposo, de provedor. Ele está no trono e vendo que você não sabe ser filho e honrar seus pais como deveria. Ele está atentamente olhando, examinando os seres humanos. O Senhor prova o justo, mas odeia o ímpio e aquele que ama a violência. É o final do texto. E à medida, queridos, que nos expomos a esse amor do Senhor, que nos atraiu, que nos perdoou, que nos salvou, nós correspondemos em obediência dia após dia. E João 14, do 23 ao 24, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Nós estamos falando de uma correspondência ao amor do Senhor, que nos atraiu, que nos escolheu, que desejou manter o relacionamento conosco, como quando aquele Todo-Poderoso poderia simplesmente nos destruir, impedir que nascêssemos, dar fim à sua criação. Mas Ele escolheu nos amar, escolheu entregar seu próprio Filho, e Ele espera de nós uma correspondência de amor. E se o amamos, obedecemos. E se o obedecemos, confessamos. A confissão, queridos, é um ato de humilhação. É a chance que temos de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, humildes como Ele. Para mim, o Senhor, Ele é tão didático, porque Ele é soberano, onisciente, onipresente. Ele tudo sabe, Ele tudo viu. E mesmo assim, veio até nós nessa terra, sabendo a necessidade do homem, Ele ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Quando entrar no seu quarto, entra, fecha a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Eu sei o que você precisa, mas eu quero que você fale comigo. E da mesma forma Ele diz: eu sei que você pecou, mas eu quero que você confesse o seu pecado. Verbalize. Exponha. A confissão pública, queridos, ela é vista tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E ela deveria ser uma realidade em nosso meio. A confissão, ela é um processo que traz cura. A confissão nos humilha e nos traz cura. E nós vamos entender alguns textos aqui, que à medida que temos consciência da presença, consciência de quem Cristo é, nós nos arrependemos, nós tememos, então confessamos, amém? Marcos 1, do 4 ao 5 diz: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jardim. Jardim é bom, né? No rio Jordão. Atos 19, do 17 ao 19. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Diga, tomados de temor. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. O que aconteceu aqui?
estavam crendo e voluntariamente confessando e declarando as suas obras más. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente. Aqui é a base bíblica para as fogueiras nos retiros. Já esqueceram até dos retiros com fogueira, né? Quantos já foram no retiro, queimaram seus pecados na fogueira? Levante sua mão. Poucos. Precisamos promover um retiro com fogueira. Pastor Eros, por favor, providencie. Vamos lá. Era uma realidade. A confissão dos pecados publicamente. Quem estava aqui quarta-feira, nossa entrega do jejum, essa semana? Quantos? Um pouquinho mais que amanhã. Glória a Deus. Nós entendemos do Senhor para esse tempo. Reconstruam os muros. A verdade é que eu estou me sentindo aqui, queridos, hoje como o autor de Hebreus. Olha, vocês já deveriam estar falando de coisas um pouco mais maduras, mas precisamos voltar a falar de coisas elementares. Estamos aqui reconstruindo os muros, falando sobre pecado, arrependimento, mas é necessário, o Senhor está nos exortando, nos corrigindo, nos disciplinando. E isso é o amor dele por nós, amém? Essa é a misericórdia, a bondade dele. Neemias 9, um dos textos que o Senhor nos deu sobre o encerramento deste jejum, do 1 ao 3, a palavra de Deus diz: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Levantaram-se nos seus lugares. Diga, levantaram-se nos seus lugares. Confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus antepassados. Ficaram em pé onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas daquele dia. E passaram outras 3 horas em confissão e prostrados em adoração ao Senhor, seu Deus. Nós estamos falando aqui de uma coletividade. Eles se levantaram, eles confessaram, estavam reunidos e assim o fizeram. E a verdade, queridos, que o princípio da mutualidade na Bíblia, inclusive, não é somente só para exortação, aconselhamento, mas também para confissão dos pecados. É o que a gente vê na realidade de Tiago 5,16, não é mesmo? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para quê? Sejam curados. No princípio da confissão e da oração, eu recebo a cura do Senhor. Quando eu procuro meu irmão para falar das minhas limitações, das minhas vulnerabilidades, das minhas quedas, dos meus desafios, não é um ato de fofoca, não é um ato somente de bem-estar, porque a verdade é que você já descobriu que quando você abre a boca e fala, você sente o quê? Ai, alívio. Isso foi o que Freud descobriu. Filho de pais judeus, conhecia muito bem o princípio da coletividade na confissão, tanto os seus quanto os dos seus antepassados. É por isso que você faz terapia e você se sente tão bem. Ele criou um método chamado associação livre. Fale o que vem à sua mente. Perigo, né? Mas o que? Confessa. Fala o que está sentindo. Fala do seu pecado, da sua dor. Dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus antepassados. Eu sinto alívio, porque é curador, é princípio. Então, quando você ouve o pecado do seu irmão, que ele não apenas seja uma escuta, mas ore por ele, para que a cura venha. E procure o seu irmão. Vire para o seu irmão que está do seu lado e diga: confesse. E o irmão que só virou para o lado e ficou ouvindo? Confessa você. Eu vi. Era para vocês falarem. Confesse. Encoraje o seu irmão. É curador. É poderoso. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, nós estamos falando de uma condição. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Voltando ao Salmo 32, no verso 5, diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É lógico, querido, que nós não estamos falando apenas da confissão, mas do lugar de arrependimento que tem que haver. Nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. 2 Coríntios 7, 10 e 11, Paulo está falando ali sobre, inclusive, a tristeza que ele sabe que eles sentiram pela carta que ele já tinha enviado, que ele mesmo também se entristeceu, mas que era importante para eles, porque a tristeza, se você já chegou lá, vamos lá. 2 Coríntios 7, do 10 ao 11. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Então vamos entender aqui, já vamos continuar o texto. Existe um tipo de arrependimento, um sentimento, um choro, uma lágrima, que ela pode ser meramente um remorso. Um remorso por você ter sido flagrado no pecado. Um remorso por você ter sido exposto. Um remorso porque você talvez ofendeu quem você gostava e foi desconfortável para você. Mas você continua praticando, ofendendo, ferindo, fofocando, maldizendo. Isso quer dizer o quê? O seu choro, as suas lágrimas foram só um remorso, um sinto muito. Puxa, que triste. E talvez você só chore de vergonha. Chore da chateação que envolveu aquela prática, do desgaste. Mas esse remorso, querido, também foi sentido por quem? Quem lembra? Esaú. Não é? O que aconteceu com ele? Mesmo que com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. Que por um prato de lentilha, abriu mão do seu direito de primogenitura. Mesmo que com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. Então, bem, queridos, essa dor, essa exposição pode nos levar às lágrimas verdadeiras, de um arrependimento profundo e genuíno, mas nós devemos provar isso com uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Não é mesmo? E aqui eu amo a sequência desse texto. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Essa tristeza de arrependimento que vocês tiveram, que vocês compreenderam, que vocês tiveram consciência. O que produziu em vocês? Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Foi esse o sentimento que produziu. Olha o que gerou em você essa tristeza verdadeira. Um zelo pela verdade, o temor do Senhor, a saudade, voltar ao primeiro amor, corrigir, alinhar a rota, dizer não vou fazer mais. Um zelo ciumento pela palavra, pela verdade, por andar em santidade, por purificar a si mesmo. O Espírito Santo é aquele que tem ciúmes de nós. Ele nos ama, Ele não nos quer perdidos no lamaçal, mais no pecado, na impureza. E a palavra de Deus vai fazer separação entre tipos de pecado e as suas consequências, vai sim, mas pecado é pecado. Nos separa, nos afasta, nos deixa desgovernados, nos desalinha ao senso de propósito.
nos leva ao engano. A falta de discernimento de tempo e modo, a falta de discernimento da própria vontade de Deus. Mas Ele diz: eu tenho ciúmes de você, olha para mim. Sabe, imagina aquele cenário de retiro e aquele teatro que mostra a realidade do pecado, a condição para o arrependimento e a nova vida, tudo ali naquele cenário de teatro. Quando já viram teatro que mostravam a sua condição pecaminosa? Hoje eu estou nostálgica. A condição do pecado, o lamaçal que você vivia no pecado, no engano, e você recebeu Jesus. Alguém falou do evangelho para você, alguém te apresentou Jesus, e daí você fica limpo, purificado, lavado, derramam uma água na sua cabeça, te dão vestes brancas e limpas, fica como Noda, parecendo uma fada. Limpinho, o Espírito Santo foi lá, te convenceu do juízo, do pecado. E aí, naquela condição limpa, purificada, santificada, imaculados que deveríamos estar, pequenas concessões, impurezas, começam a tirar toda aquela limpeza e lugar de santificação. Um pecadinho ali, um pegadinho aqui, uma falta de entendimento ali, outra falta de discernimento lá, e quando vemos, estamos tomados pelo engano. E normalmente nesse cenário de teatro eu já fiz muito, e todas as vezes eu era o Espírito Santo. E eu lembro da dor que eu sentia fazendo aquele teatro. Porque o teatro mostrava os 7 vezes mais depois da volta à prática do pecado, sabe? Que a Bíblia nos assegura que acontece. Então, aquela pessoa que havia recebido Jesus, estava limpa, transformada, fica com o tal do pecado do orgulho e começa a achar que está tudo bem, que nada a ver, que não dá nada. E as pequenas concessões vão tomando e o Espírito Santo está lá, dizendo: não, filha, não fale, não ouça, governe, domine, evita, não olha. O Espírito Santo ainda está lá. E à medida que eu vou tampando os meus ouvidos, negando diante da consciência da sua presença, o pecado vai nos tomando, o inimigo vai entrando, nós vamos dando lugar ao diabo, aquele que deveria ser resistido por nós. Resistência, eu sempre falo aqui, é uma força contrária. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um esforço nosso, uma resistência nossa. Dominar cabe a nós. Mas então, ele vai encontrando lugar e você passa a ceder. E o Espírito Santo vai: não, não faça, não fale. Queridos, eu não sei você, mas à medida que o conhecemos, nós queremos honrá-lo, nós tememos, nós sabemos do peso, porque Ele é um Deus temível. A palavra de Deus diz que Ele é terrível em glória, em poder. E nas pequenas concessões, o Espírito Santo ainda está ali. Nas impurezas daquilo que você está consumindo, lendo, ouvindo. E o Espírito Santo está ali soprando. Para, chega, diminui o ritmo, diminui o tempo. Não olha, fuja da aparência do mal. Não é só sobre o próprio mal. Fuja da aparência do mal. Vista-se modestamente. Não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Não entre nessa roda de escarnecedores. O Espírito Santo está ali ainda soprando, falando, te dando a consciência. Mas chega uma hora que aquele pecado que nós lemos em Isaías, em João,
fez separação entre nós e o Senhor. Nós já não ouvimos mais, nós já não discernimos mais. Nós começamos a ficar confortáveis, vivendo porque nada aconteceu, não fui fulminado. Não houve sequela aqui. A sensação de bem-estar, não é mesmo? Eu venho aqui, ergo a cadeira, adoro intensamente, mas muitas vezes, se estamos na prática do pecado, estamos erguendo a cadeira aqui num dia e indo ao inferno no outro. Estamos gritando, adorando, vibrando, mas na prática da mentira, do engano, da maledicência, da semeadura de contenda, estamos indo ao inferno. Nós estamos falando de salvação perdida pela prática pecaminosa. O que nós precisamos observar, queridos? Evidência e tempo. Palavras de Jesus, Lucas 12, do 2 ao 3 e o 5 nós vamos ler juntos. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentre a casa será proclamado dos telhados. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a vocês, a este vocês devem temer. A pergunta é, onde foi que perdemos o temor ao continuarmos praticando o pecado? Porque eu sei que você ama o Senhor. Eu sei do seu cuidado em vir à casa do Senhor e adorá-lo, entregar suas ofertas, talvez, ou não. Você ama as bênçãos que Ele pode te dar. Você ama a graça que te alcançou. Você ama a salvação. Mas o temor daquele que te atraiu com olhos, com chamas de fogo, que te consolou com essas chamas, com esse fogo, com esse poder, que te transformou nessas chamas de poder, de glória, esse mesmo fogo é o fogo que nos condena se permanecermos no pecado. Devemos temê-lo. Devemos nos render sim a este amor, mas temê-lo. Amém? 1 Timóteo 5:24, ainda falando sobre evidência do pecado. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos ao julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Sabe o que o Senhor está nos apontando aqui, queridos? Existem pecados que ficam evidentes. Você peca e está claro. Você peca e foi flagrado. Outros que estão em pecado não estão evidentes para nós. Se manifestam posteriormente. Mas, 2 Pedro 3, nós vamos ler texto 9 e depois o 14 ao 15. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça. Porque o Senhor está demorando para voltar no entendimento de alguns? Ele não quer que você se perca. O Senhor é paciente. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se. O que faz? Eu vou me empenhar para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do Senhor, diga paciência do Senhor, significa salvação. O Senhor está usando de paciência conosco. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu.
Mas a verdade, quando a gente olha para Apocalipse 2, ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então sim, o Senhor é benigno, Ele é paciente, mas Ele determina um tempo para o seu arrependimento. E depois medite nas Escrituras, na sequência do texto de Apocalipse 2, ele está falando sobre Jezabel. 2, 21 em diante. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade. Então o Senhor, Ele é paciencioso sim, Ele está nos dando tempo, mas à medida que estamos expostos à verdade, nós temos consciência da verdade, nós temos consciência da presença, tementes, portanto, ao nosso Senhor, nós devemos encontrar lugar de arrependimento, nós devemos confessar os nossos pecados e abandonar as práticas pecaminosas. Essa é a resposta que nós damos de amor ao Senhor. Porque o Senhor nos deu tempo, mas para arrependimento. E não pense, querido, você que carregando seu pecado agora, tem um cronômetro que você acha que é eterno muitas vezes a respeito da paciência do Senhor. Você não sabe o dia de amanhã. Quantos inúmeros casos, inclusive próximo de mim, um primo meu de 2º grau que estava desviado, se perdeu. Ele fez parte, inclusive, do meu processo de conversão. Uma pessoa incrível, amável, alegre, cheio de Deus que ele era. Eu me converti, na época eu fui para a igreja dele, depois eu fui para outra casa. E eu soube que ele se perdeu, ele se desviou. E então, anos se passaram. E eu recebo uma ligação à noite dos meus pais dizendo, filha, ele morreu num acidente terrível. Teu pai está indo lá reconhecer o corpo porque os pais não tinham condições. E me bateu um desespero, porque eu sabia que ele havia se perdido. Mas o Senhor ainda nos agraciou com uma notícia. E eu percebo que muitas vezes o Senhor leva para que não volte a se perder. Eu vi exatamente isso acontecer com ele. Alguns amigos testemunharam que semana que ele sofreu o acidente, ele tinha ido a um culto chamado Operação Resgate, que eram amigos levando aqueles amigos perdidos e desviados. Ele foi àquele culto. Ele se arrependeu e voltou a Jesus. Naquela semana ele foi levado. Para mim o cenário era claro. O Senhor dizendo, filho, você não vai se perder de novo. Você vai ficar comigo aqui. E sabe, queridos, o Senhor, Ele é misericordioso sim, Ele é compassivo. Mas Ele é justo. Existe uma desgraça no pecado. Existe separação, uma destituição. Olha, vai acabar. A sua vida vira morte, acaba. Você não ouve mais, você não entende mais, você não enxerga mais no pecado. Essa prática precisa ser abandonada, deixada para você ter a minha misericórdia. Nós não podemos andar enganados, queridos, achando que essas pequenas concessões, essas práticas pecaminosas não vão nos levar ao inferno. O Espírito Santo ainda sussurra aqui no nosso meio e fala para nós: se arrependam, voltem, olha para mim. Sabe, queridos, na semana acho que passada ou retrasada, não lembro, era final de culto, estava quase todo mundo indo embora pela manhã. E eu estava conversando aqui com um casal de diáconos e a minha filha veio destrambelhada, acabada. E eu lembro que eu fiquei tão braba, eu estava tão cansada. E eu fui estúpida com ela, fui grossa, fui desnecessária. O que é esse cabelo? Arruma essa roupa.
Se organiza, mulher. Foi tão horrível. E talvez você olhe e fale, também não é tão grave assim, né? Uma mãe corrigindo uma filha. Mas eu falei, a forma que eu falei foi totalmente desnecessária. Eu lembro que eu fui daqui até lá em casa e o Espírito Santo ali, pra quê? O que tem aí dentro? Vamos lá. Eu sou manso. Eu sou humilde. Pra que falar desse jeito? E eu muito constrangida, cheguei em casa, sentei na cama com ela, falei, filha, me perdoa. Me perdoa. A mãe não precisava ter falado daquele jeito contigo. E ela me olhou, tipo, não, mãe, tá tudo bem. Não foi não. Foi sim. Eu me senti convencida pelo Espírito do meu pecado. Eu não preciso falar desse jeito contigo. Me perdoe. Mas por quê, queridos? Eu dou lugar ao Espírito de Deus. Eu quero ouvi-lo. Eu quero discerni-lo. Eu não posso me manter numa prática de grosseria, de ser áspera, de falta de domínio próprio, porque isso não é fruto do Espírito. Então eu e você precisamos do convencimento do Espírito de Deus em todo o tempo. Nos atentando para pequenos movimentos, pequenas palavras, gestos, decisões, das menores às maiores. Ele nos conduz, Ele nos mostra à medida que permitimos, que aceitamos, que correspondemos à obediência da palavra de Deus. Ele está aqui hoje nos convencendo do pecado. Precisamos dar espaço. Precisamos deixar Ele nos convencer e nos mostrar a nossa realidade. Quantos de vocês já viram confissão pública? Não num grupo de 2 ou 3. Poucos de nós. Levante sua mão. Eu já vi confissão. Uma igreja inteira, a pastora levantou e começou a confessar pecado. Não é a realidade mais. Qual foi a última vez que você foi voluntariamente confessar o seu pecado? Mas a sua altivez, o seu orgulho, a imagem a ser preservada, como vão ver a minha vulnerabilidade? Como vão saber que eu ainda cometo esse tipo de pecado? Como vão perceber a minha imaturidade? Isso fala, queridos, da nossa altivez, do nosso orgulho, da nossa soberba. Sabe aquele teste de temperamento? Que fala várias características, positivas e negativas? As positivas você vai. Tenho, faço, sou, isso aí. Chega nos negativos, você... Bem capaz, perfeccionismo. Gente, você me lembrou de uma boa. Fui gerente de RH, gente, por anos. Processo seletivo a rodo. Famosa pergunta. Suas características negativas? Quais eram? Perfeccionismo. Sou boa demais. Me exijo demais. É tudo que eu tenho. E a impressão que eu tenho é que o crente, quando vem ao pastor, ao líder, também tem o mesmo pecado. Sou perfeccionista. Sou muito exigente. Quando vamos nos expor? Quando vamos ser vulneráveis? Quando vamos arrancar as nossas máscaras? Falar das nossas verdades, mostrar quem somos, o que carregamos, o que praticamos. Consegue ter memória da sua última confissão? De ter dito, eu falei, eu fiz,
E não como Adão e Eva, se justificando e acusando. Quando foi pego, não se escondeu, não se justificou, mas se responsabilizou. E diante do Senhor e dos homens, eu pequei. Eu fiz, eu falei. E não o marido que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor me deu, a vizinha que o Senhor colocou aqui terrível do meu lado, esses irmãozinhos da igreja que estou na mesa, quando eu vejo estão fofocando, quando eu vejo estão falando mal. Ai, eu tenho que concordar, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber, eu tenho que dizer. Nós precisamos abandonar os nossos argumentos. Nós precisamos abandonar essa irresponsabilidade e nos apresentar diante do Senhor, queridos, para sermos verdadeiramente purificados, lavados. Bora, Henrique. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora, meditando nessas verdades. Enquanto você pede para o Espírito Santo sondar o seu coração, eu vou ler Efésios 4. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Vocês podem ainda se parecer com os gentios, mas ele está dizendo aqui, não vivam mais como eles, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que estão ouvindo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, na consciência de alguns pecados listados aqui, nós precisamos dar hoje uma resposta ao Espírito de Deus. Nós precisamos abandonar as velhas práticas, nós precisamos abandonar a prática pecaminosa, a maledicência, a soberba, o orgulho. Nós precisamos parar de consumir
telas, redes sociais em excesso que estão nos contaminando, trazendo impurezas aos nossos olhos, nos levando ao lugar de insensatez que é a comparação, a inveja, aos ciúmes, o acesso à pornografia, as impurezas, que muitas vezes não é uma pornografia explícita, mas são impurezas. Nós precisamos abandonar a prática da fofoca, da maledicência, da sensualidade, do egoísmo, do egocentrismo, a dureza de coração, os vícios, as práticas de consumo compulsivo. A falta de perdão. Queridos, Pai Nosso termina com um alerta: perdoem uns aos outros, pois se vocês não perdoarem, o Senhor também não os perdoará. Decida pelo perdão. O perdão não é um sentimento, não envolve as suas emoções. Obedeça somente. Escolha perdoar. Porque se queremos o perdão do Senhor, precisamos perdoar. Abandone a irritabilidade, a insensibilidade, o seu pré-julgamento, a sua altivez. Abandone o seu olhar crítico, a sua oposição, a sua resistência ao que o Senhor está fazendo. Abandone os vícios secretos, que só o Senhor, temível e terrível, está vendo. O Espírito de Deus está aqui, nos convencendo, nos conduzindo. Abra seus lábios, confesse, porque o Senhor está nos dando tempo para o arrependimento. Essa é a bondade do Senhor para conosco hoje. Ele está nos dando tempo para o arrependimento. Enquanto cantamos essa canção, declare essa verdade ao Senhor e abra seus lábios em confissão a Ele. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado.
mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Se você estiver aqui, eu sei. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver tua vontade, por te conhecer todo o meu ser se enche de bondade. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade, por te conhecer todo o meu ser se enche de bondade. Nós precisamos do seu caráter em nós. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Sim, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que nos convence. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que hoje nos alcança. Nós queremos diante do Senhor declarar que o amamos e por isso obedecemos a Sua palavra. Por isso, Senhor, a confissão será a nossa prática. Queremos receber de Ti a cura. Queremos receber de Ti o perdão, o ministério da reconciliação. Obrigada, Jesus, pela Sua obra na cruz. Obra redentora que nos fez livres do pecado, do juízo e da morte eterna. Nós queremos honrar o Senhor, vivendo de maneira digna, santa, piedosa. Nós queremos ser encontrados por Ti assim, inculpáveis, imaculados, Senhor. Nós estamos aqui ansiando pela Sua volta, esperando. E nós queremos, como 2 Pedro 2:3 diz, Senhor, esperando de forma imaculada e em paz. Senhor, a Tua palavra nos assegura que se dizemos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Nós sabemos sim que pecamos. E nós queremos confessar e deixar toda e qualquer prática que ainda possamos cometer. Em nome de Jesus, o Espírito da reconciliação sopra sobre nós aqui, nos convencendo, nos armando, nos forjando, nos fazendo uma família de homens e mulheres tementes, verdadeiramente arrependidos, com mudança na mente, mudança no comportamento, na conduta. Expostos diante da Sua luz nós estamos, Senhor. Da Sua verdade caminhamos, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe enganados. Nós queremos que o Senhor revele, que o Senhor traga à luz todas as coisas. Que nada mais fique oculto em nosso meio. Que as trevas sejam dissipadas aqui. Em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra todo espírito que se opõe a Cristo Jesus nesse lugar. Todas as sementes de maldade, de incredulidade, todas as sementes de engano no nosso meio, nós arrancamos aqui e declaramos o Teu sangue sobre nós, fazendo separação entre nós e as trevas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Encoraje o seu irmão que está do seu lado. Fale, confesse, abandone e vamos juntos rumo ao alvo, a soberana vocação, porque nós amamos o Senhor acima de todas as coisas e amamos os nossos irmãos. Se você foi ferido, está ferido, é tempo de conserto, é tempo de confissão, de ajuste, de alinhamento. Não deixe nada em trevas, nada oculto. Traga tudo para a luz, para viver uma vida digna, piedosa, diante do nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Abrace quem está em volta. E queridos, as inscrições serão feitas na loja, não mais no balcão. Deus abençoe sua semana, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Sejam envolvidos por esse amor do Senhor, pelo Espírito Santo que te envolva de arrependimento,
Viva a vida de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos.